Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Live Class. Hoje nós temos aqui um grande amigo, né, um empreendedor incrível, com uma história maravilhosa, deliciosa, que vai agora, nos próximos minutos, compartilhar conhecimento para você. Melhor do que eu apresentar esse nosso protagonista da noite de hoje, eu vou chamar um vídeo para que você veja a história de Ricardo Bellino, né? O nosso anfitrião, o nosso conteudista da noite de hoje no Live Class. Vamos dar uma olhada nesse vídeo sobre a história do Bellino? Um vendedor de ideias, um especialista em juntar as pessoas certas. Um tipo raro de profissional conhecido como deal maker ou fechador de negócios. Quer um exemplo? Ricardo Bellino demorou apenas 3 minutos para convencer o empresário Donald Trump a emprestar o sobrenome e alguns milhares de dólares para começar um empreendimento em São Paulo. É o que você vai ver na reportagem de Elaine Bast. I'm very proud of Ricardo, but he's a special guy. He's a friend of mine. He's done a fantastic job. O talento de Ricardo Bellino se manifestou cedo. Aos 20 anos, decidiu que iria trazer para o Brasil uma das maiores agências de modelos no mundo, a Elite, comandada por John Casablancas. Bom, aí começava um problema, não tinha dinheiro, não falava inglês. E eu tomei conhecimento que uma companhia de transporte de documentos, que acabava de se implantar no Brasil, estava recrutando jovens universitários que tinham interesse de ir para os Estados Unidos, não tinham dinheiro, então que podiam levar aqueles documentos no seu espaço de bagagem contra a passagem. Até o encontro com Casablancas foram 6 viagens, bancadas com a ajuda do pai. Falei para ele com todas as letras: querido, eu não tenho um tostão, eu venho aqui como carteiro, eu fico no YMCA, eu tenho um sonho e eu quero transformar esse sonho do potencial brasileiro exportador de talentos em realidade. Ele deu uma risada, achou aquilo muito engraçado e respondeu: por que não? O Ricardo é principalmente uma fantástica alegria, uma fantástica energia de inventar, que é muito contagiosa. Então ele é uma pessoa que dá vontade de desenvolver projetos com ele. 6 meses depois do encontro, Bellino já era sócio de Casablancas na Elite do Brasil. Em 88, Ricardo esteve à frente do lançamento do concurso da Elite Look of the Year, um evento que virou vitrine para exportação de modelos brasileiras como Caroline Ribeiro, Isabelle Fontana, Raika Oliveira e a mais conhecida mundialmente, Gisele Bündchen. Ricardo Bellino vendeu sua parte na sociedade, mas até hoje é amigo pessoal de Casablancas, que chegou a faturar cerca de 10 milhões de dólares por ano, só com as comissões sobre os desfiles das brasileiras que eram disputadas no exterior. As portas que ele me abriu foram fantásticas porque nós começamos esse fenômeno da modelo brasileira triunfante. Para ter êxito como empreendedor é preciso. Mas como saber se vale a pena investir nessa ideia? Ricardo, como saber se uma ideia é boa? A única forma de saber se uma ideia pode se transformar num negócio de sucesso é quebrando a inércia da teoria e colocando essa ideia na prática. É a única maneira. E esta é a especialidade de Ricardo Bellino: colocar ideias em prática, fazer sopa de pedra, vender com o melhor tempero negócios ambiciosos, audaciosos, como o que ele propôs ao bilionário Donald Trump. Um mega empreendimento imobiliário em São Paulo. Quando ele me recebeu no escritório dele, ele me disse que eu tinha só 3 minutos para vender a ideia para ele. Me pareceu uma coisa um pouco antipática, obviamente, para alguém que viaja 9 horas para apresentar uma ideia para ele, da qual reunião é essa que eu fui convidado por ele. Eu respondi a ele devolvendo algumas perguntas. Se ele sabia que no Brasil nós temos a 2ª maior frota de jatos privados do mundo, a 2ª maior frota de helicópteros privados do mundo, em São Paulo, a 1ª em helipontos do mundo. Se ele conhecia as vendas das Ferraris, Porsches aqui no Brasil, se ele conhecia as estatísticas de venda da Louis Vuitton no Brasil,
Quando ele enxergou que ele podia estar sendo, vamos chamar, comparado a Ferrari, a Louis Vuitton e outras tantas marcas de luxo, aquilo abriu na mente dele, porque é uma pessoa que tem uma vaidade muito grande, e acho que naqueles 3 minutos houve, que eu digo, amor à primeira vista. Mas Bellino já vendeu a parte dele no negócio. Todos os meus projetos eu tenho essa dinâmica de entrada e de saída. No momento em que eu tinha o conceito lançado, validado, o financiamento completamente assegurado e uma gestão profissional, eu entendia e eu entendo que quando chega a minha ideia nesse estágio, está cumprida a minha etapa. Desafios como esses correm o mundo nos livros escritos pelo empresário, traduzidos para 10 línguas, inclusive russo e japonês. Bellino também está por trás do sucesso de campanhas famosas, como a do câncer de mama. Foi ele quem trouxe para o país o alvo símbolo, hoje estampado no peito de várias brasileiras. O projeto mais recente é o Amazon Forever, Amazônia para sempre, encabeçado pelo maestro João Carlos Martins. Do programa faz parte uma série de concertos que vão ajudar a financiar a preservação da Amazônia. A primeira apresentação aconteceu em Nova York. O ser humano tem a tendência de acomodação. E se ele ficar num tanque, simplesmente nadando, sem um tubarão, a possibilidade de ele ficar apático, dele perder a sensibilidade, dele perder aquilo que vai fazer ele se destacar e ter sucesso é enorme. Então, eu acho que a coisa mais importante é ter e colocar um tubarão no tanque para que a gente possa estar sempre alerta para poder transformar as nossas ideias, as nossas iniciativas em grande sucesso. Essa é a história do Bellino. Bellino, chega aí. Vem aí, nós só mostramos o vídeo um pouco para dar um contexto, né? De tudo isso. Meu caro, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer. O Bellino vale frisar que o Bellino está sempre conosco. É um colaborador do nosso projeto assíduo, né? Prazer então, imenso. tá aqui à noite, ao vivo, para essa galera. É um prazer estar conosco. O que você vai conversar com a gente hoje? Ô Sandro, acho que essa oportunidade de compartilhar um pouco né, essas experiências e essa crença, que eu digo a crença no impossível, né? A crença, aquela quebra de paradigmas, né? Onde as pessoas dizem não e você se inibe e sai para casa chorando, né? Ou você pergunta por que não e muda todo o contexto. Muda o contexto, pelo menos consegue um talvez, porque já é uma grande... para quem tinha um não. Para quem tinha um não, você não tinha nada, com talvez você pode tentar virar o jogo. Eu acho que um pouco essa... Show de bola. Dividir um pouco dessas experiências para tentar inspirar a tua turma que acredita que podem fazer o sucesso deles com certeza. A partir dessa crença. Vou sentar ali que eu vou aprender também, depois eu volto com um recadinho e tenho outro convidado para fechar a noite com a gente, beleza? Vamos compartilhar. Esse aqui é o importante. Obrigado, querido. Obrigadíssimo, Sandro. Bom, queria agradecer realmente a oportunidade ao Sandro, ao Flávio, a toda a turma aqui do meusucesso.com. Poder participar desse tipo de iniciativa, para mim, é uma grande alegria. Uma grande alegria de poder compartilhar com os jovens e compartilhar com aqueles que não são tão jovens essa crença de que a gente pode sim, a gente pode fazer diferente. A gente pode acreditar no impossível, a gente pode fazer coisas que parecem impossíveis. E eu trouxe aqui uma imagem, uma caricatura que eu encontrei numa palestra quando eu fui fazer um evento em Recife, que me chamou muito a atenção. Essa cultura, a cultura lá de Recife, do Pernambuco, que são as histórias de cordel, que são poemas, poesias muito interessantes, muito engraçadas. E uma me chamou muito a atenção, que é a história do contador de mentiras. Quando eu olhei essa imagem na recepção do hotel que estava me recebendo para fazer essa palestra, eu falei, gente, esse sou eu, contador de mentiras. Quando eu contava para os meus pais, para os meus amigos da escola, para as pessoas no clube, que eu tinha uma ideia, eles pensavam que eu era um louco, me chamavam de louco e às vezes até de mentiroso. E eu disse, olha, só porque eu não tenho dinheiro, não falo inglês, não tenho um diploma, isso não me impede de sonhar. Porque eu acho que sonhar é essa capacidade intrínseca que a gente nasce com ela e que a gente não pode deixar que as pessoas destruam esse sonho, essa convicção, essa vontade de fazer.
E as pessoas que destroem nossos sonhos, não se iludam, não são nossos inimigos, não. São os nossos melhores amigos, as pessoas que a gente confia. As pessoas que chegam para nós e digam, não, meu filho, por favor, foca, vai estudar, vai receber um diploma, você vai ter um emprego, estabilidade, e aí você vai conseguir o que você quer na sua vida. Essa é a maior mentira do mundo. Não deixem que destruam os seus sonhos contando essa grande mentira. Que você não pode fazer alguma coisa só porque você não tem essas credenciais. Se eu tivesse acreditado nisso, certamente eu seria um homem medíocre, vivendo a ilusão de todas as oportunidades que eu deixei passar na minha vida. Felizmente, eu não acreditei e não me incomodei em ser rotulado como um cozinheiro de sopas de pedra ou um louco. E essa crença me fez continuar com uma vontade enorme de desenvolver coisas. Eu nunca pensei em ser rico ou ficar rico. Isso não é objetivo, isso é consequência. É consequência de um comprometimento, de fazer um projeto, de desenvolver coisas extraordinárias. Desenvolver coisas que as pessoas acreditam que não pode acontecer. O Walt Disney um dia disse, eu adoro o impossível, porque no impossível eu tenho muito menos concorrência. E em momentos de crise como hoje, onde você tem quase 5 milhões de desempregados no Brasil, pessoas que têm seus sonhos destruídos, que já perderam seus empregos, e outras que estão perdendo sono todas as noites, com medo de perder o emprego, porque não sabem como vão fazer para enfrentar esse desafio de se reinventar, que é a nossa grande obrigação, o nosso compromisso com a nossa vida, é nos reinventar o tempo todo. A proposta do meu sucesso, que começou na inspiração do Geração de Valor, é exatamente te chamar a atenção para a necessidade de você se reinventar o tempo todo. Eu acabo de completar 50 anos e estou me reinventando. E todos nós temos que nos reinventar, sim, porque o mundo é dinâmico. A economia é global, a concorrência é feroz e nós temos que, sim, buscar esse diferencial. E esse diferencial não é na escola tradicional, é na escola da vida. Isso daqui é uma escola da vida. Por acaso, é o nome da fundação que eu decidi criar nos Estados Unidos. Isso é escola da vida, é a escola que ensina na prática. É a escola que você aprende todos os dias da sua vida. Porque nós passamos, em média, 11 anos na escola tradicional. Só que a nossa expectativa de vida hoje é de mais de 80 anos. E a poupança que nós acumulamos para viver aqueles 60, 70 anos, não vai dar. Não vai dar, não. Então nós vamos ter que estudar, continuar nos aprimorando, nos reinventando, porque nós vamos viver mais e com mais qualidade de vida. E para desfrutarmos da vida, porque nós merecemos, nós temos que sair da zona de conforto. Uma vez um jornalista me perguntou aonde é que eu encontro inspiração para as minhas ideias, essas loucuras de ser, por exemplo, sócio do John Casablancas. Eu disse para ele, olha, engraçado, foi lendo uma revista que estava lá na casa de um amigo meu, fotógrafo, e que eu encontro lendo essa história maravilhosa desse homem extraordinário que tinha aquela Disneylândia das mulheres mais lindas do mundo. E para contar para vocês que eu, quando era adolescente, eu era muito inseguro. Eu era um cara muito tímido. E eu ia nas festinhas que meus amigos organizavam, de dança, e eu tinha um problema, meu defeito de pensar grande. Obviamente, eu chegava na festinha, tinha que tirar a menina para dançar. Eu, obviamente, mirava na mais bonita, porque alguém mira na mulher mais feia? Não, eu mirava na mais bonita. Como eu era o mais feio, ouvia um sonoro não. Pronto, já ficava completamente deprimido. Falei, não vou tirar mais nenhuma mulher para dançar. Vou ter que esperar meus pais chegarem para me buscar. Enquanto isso, o que eu vou fazer aqui? Então eu fiquei amigo do DJ. E começava a conversar com ele, batia papo. Ele falou, olha, já que você não está fazendo nada, me ajuda aqui, com o disco, com a luz. Bom, resumindo, fiquei sócio da equipe de som. Meses depois, eu era o DJ mais bacana da escola. Resumindo, não precisava mais tirar as meninas para dançar. Descobri a primeira lição de poder da escola da vida. Mulher não está aí para negócio de belezura, não. É poder mesmo.
Eu era o cara bacana, legal, cool, engraçado. Então não tinha mais esse problema. Então eu comecei, admirador dessas beldades, a segui-las nos desfiles, nos bailes de carnaval. E um dia, quando eu li essa revista, eu falei, gente do céu, a oportunidade chegou. Eu tinha acabado de conhecer a Luísa Brunet e viver próximo dela, a crise dela saindo da Dijon, no momento onde o seu contratante tinha registrado o nome dela no INPI e ela tinha que discutir na justiça o nome dela, uma confusão. Eu falei, gente, como uma modelo dessa envergadura não tem uma agência de modelos para representá-la? Crise, oportunidade. Leio essa revista e falei, vou ser sócio do John Casablancas. O meu amigo falou, você está maluco? Eu falei, querido, esquece, calma aí. Você vai fazer um favor para mim. Eu vou escrever um rascunho de um telex. Vocês imaginam que eu sou da época do telex, meu amigo. Estamos no e-mail, instant messaging, WhatsApp. Não. Fax, não. Telex, telegrama. Bom, e aí eu escrevi um e-mail, um telegrama para o cara, um telex, explicando, contando essa história. Agora, pergunto a vocês, eu tinha alguém para perguntar qual era o número do telex do John Casablancas? Não, não conheci ninguém nessa indústria. Sabe como é que eu fiz? Eu li a revista, que estava em francês, obviamente, não entendi nada, mas era, graças a Deus, tinha muita fotografia. Então deu para ler nas entrelinhas. Mas eu achei uma coisa. Aqui, na última página, tinha o logotipo da agência. Era a reprodução do pôster da agência. E aqui tinha um endereço, telefone e o número do telex. Eu olhei aquilo, fui no dia seguinte, numa loja de copiadora, mandei ampliar, consegui o número. Parece impossível, né? É a observação do óbvio. A observação de pequenos detalhes que estão à disposição de qualquer pessoa. Essa revista tinha uma tiragem de milhares de exemplares. Não foi tirada só para o Bellino. Mas o Bellino acreditou que podia mergulhar dentro daquela revista, como uma criança que acredita num sonho. Por que não? Por que eu vou limitar o meu sonho? Deixa que o mundo tente me limitar. Eu não. E eu fui, escrevi um telex para esse homem, que obviamente não me respondeu no primeiro, no segundo, nem no terceiro. E eu pensei, vou ter que ir a Nova York fazer uma reunião pessoal com esse homem. Só não tenho dinheiro, mas isso não é um problema. Numa revista Veja da semana seguinte, saiu uma matéria de uma empresa de transporte internacional de documentos que estava recrutando jovens universitários que queriam viajar, não tinham dinheiro, mas que podiam ser carteiros temporários. Pronto. Já me habilitei, liguei para o sujeito, contei a história. Obviamente que a moeda de troca das modelos é uma maravilha. E o homem falou, se você me convidar para os desfiles, você vai ser o meu carteiro de estimação. E eu passei a voar para Nova York de graça, pela Varig, nas asas da Varig, para levar pacotes de documentos. Agora imaginem vocês que com essas viagens frequentes, eu acabei ficando amigo do gerente do aeroporto da Varig, que me pediu que eu levasse as fotos da filha dele para a agência. Porque, meu amigo, não há mãe nesse mundo, ou pai, que não ache que a sua filha pode ser a Gisele Bündchen. Não é possível. Resumindo, eu fui o primeiro carteiro da história a viajar de primeira classe pela Varig, levando cartas da DHL para os Estados Unidos. E eu ficava 5 horas na recepção da Elite. E esse homem não me recebia, até que na quinta vez, ele ou mandava a polícia me tirar de lá, porque pensou que eu fosse um terrorista, ou ele me recebia. Ele me recebeu e perguntou, ô Bellino, o que você quer? Eu falei, é simples. Eu estou vendo no Brasil uma oportunidade, eu vi um episódio específico de uma grande modelo e vejo a carência, a necessidade de se ocupar esse espaço. E eu acho que a Elite poderia e deveria ocupar esse espaço e eu gostaria de ser o catalisador, o ativador dessa oportunidade. Ele falou, mas desculpa a franqueza, Bellino. Parênteses, o homem falava portunhol, porque sorte existe sim. Quando tu trabalha, fica 6 horas na recepção, pega um avião para o outro lado, porque a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, quanto longe você já foi com o seu sonho? Ou você está esperando seu pai pagar sua passagem, ou alguém te levar de mãos dadas lá? Você está disposto a ser carteiro? Você está disposto a encontrar uma oportunidade lá do outro lado do Atlântico e ter a coragem de fazer isso? De correr o risco? Porque essa é a única forma de você conseguir. Se você tiver essa coragem de errar, de cair e levantar de novo e construir aquilo que é a maior virtude do empreendedor,
que é a resiliência. Sua capacidade de cair e levantar sistematicamente até acertar. E assim eu fiz. E ele falava portunhol, porque aos 18 anos morou em Recife, de novo Recife na minha vida, trabalhando como gerente de marketing da Coca-Cola. E a gente conseguia se comunicar, e ele falou, mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem dinheiro. Você veio aqui como carteiro, que eu acho uma coisa muito simpática. Você não conhece ninguém na indústria da moda. E vamos combinar que de moda você não entende nada. Haja visto o teu modelito. E eu falei, John, desculpa. Agora, a minha franqueza. Você não tem nada para perder. Você não está no Brasil. Eu estou enxergando uma oportunidade de longo prazo que você ainda não enxergou. Quais são os pré-requisitos? Ele falou, olha, é o seguinte, é muito simples. Eu vendo uma licença para realizar o meu concurso. Custa $20 mil a licença. Se você tiver esses recursos com patrocinador, você pode organizar um evento e com os modelos que você vai descobrir, nós podemos então começar uma pequena agência. Eu falei, tá bom. Ele me deu uma carta, um kit, um vídeo, uns catálogos, eu fui para o Brasil. Bati em todas as portas, todas as agências de propaganda que vocês possam imaginar e ouvi, obviamente, de cada 10 tentativas, 11 não, porque o outro não vinha depois, que era o próximo que eu ia receber. Isso não me inibiu. Não porque, obviamente, que eu construí um argumento, alguma coisa que fazia com que o meu interlocutor se sentisse parte daquele processo, sentisse dentro de uma iniciativa que ia ser disruptiva. E como, obviamente, o assunto era muito glamouroso, eu consegui sensibilizar um homem, Nelson Alvarenga, fundador da Elos, uma grande criatura, fantástica, meu amigo, meu padrinho de casamento, que falou para mim, olha, você fica aqui, não sai daqui do meu escritório, gostei da ideia, quanto que custa o pacote para não ter que dividir com ninguém? $1 milhão. Ele falou, tá bom, gostei. Me pediu para fazer alguns ajustes no orçamento. E ele falou, mas tem uma condição, eu gostaria de te pedir, eu vou comemorar 15 anos da Elos agora em janeiro e eu gostaria de promover um evento, uma festa, um desfile, e que o seu sócio, John Casablancas, viesse aqui para nós assinarmos o contrato juntos. E que ele pudesse trazer 2 modelos para que a gente possa, então, fazer uma celebração completa, elas desfilarem, fazemos um catálogo. Obviamente que aquilo era tudo uma conversa fiada, porque ele não estava acreditando nada que eu era amigo do John Casablancas. Eu falei, tá perfeito. Eu, obviamente, voltei para casa e tinha que mandar um outro telex para o John Casablancas para contar essa história. Na última reunião com o John Casablancas, eu estava na sala dele e ele falando no telefone com um fotógrafo, ele tinha um telefone tipo do Batman na mesa dele, onde as grandes modelos, os fotógrafos ligavam para ele para falar, para não ter que passar pela secretária. E aí ele falou para o fotógrafo, olha, você pede para Cindy Crawford, que naquela ocasião era a Gisele Bündchen do momento, para ela me ligar aqui no meu telefone direto. Eu rapidinho já anotei o número. Eu falei, um dia eu vou precisar desse número. Com certeza. E foi hoje. Bom, quando eu liguei para o cara, eu falei, esse homem vai me mandar para aquele lugar. Com certeza. E aí eu disse, John, Bellino, como vai? Seus esforços? Falei, meu amigo, prepare-se. Temos um patrocinador, o orçamento é $1 milhão. E o cara falou, o que é isso? $1 milhão. Ele falou, e o que precisamos fazer para assinar esse contrato? Olha, ele está te convidando para vir ao Brasil, queria que você trouxesse 2 modelos. Ele falou, que maravilha! Faz anos que eu não vou ao Brasil, eu já não estava nem acreditando. Aí eu falei, agora, você realmente pode vir? Olha, vou e não se preocupe com a minha passagem de primeira classe, porque sabe como é que rico odeia pobre. Ele falou, você não se preocupa com a minha passagem de primeira classe, não precisa nem me reembolsar. Agora, você consegue 2 passagens de executiva para os modelos, um dinheirinho para elas comprarem umas roupinhas no shopping, aquela conversa de americano arrogante naquela época. E eu falei, não tem problema. Falei, John, vou te pedir um favor então. Eu vou te mandar 2 telex. Não, desculpa, você vai me mandar 2 telex para mim. Um, você vai me dizer que você aceitou o convite da festa, não precisa falar mais nada. E quanto que você está contente com essa possibilidade. E no outro, você me manda a conta lá, que tem que dar 2 passagens, que não vou passar recibo de pobreza para um patrocinador que vai fazer um cheque de $1 milhão, tem que dar 2 passagens e dar um dinheirinho para as mulheres comprar roupa. Fica até feio um negócio desse. Vocês imaginam que eu já estava ditando o telex do John Casablancas. Bom, saí, fui no correio, na agência pública, porque eu não tinha máquina de telex em casa, peguei os 2 telex, fui almoçar com o Nelson Alvarenga, ele me perguntou, então, Casablancas, vai vir? Eu falei, tá aqui, ó, responder s'il vous plaît. Já até falava francês. E ele confirmou. E no dia 8 de 8 de 88,
o sonho daquele garoto louco que contava mentiras para todos os amigos da escola se tornou realidade. A elite se tornou realidade e lançou todas as mais importantes modelos do mundo e a modelo mais importante do século, baseado na crença do impossível. É essa crença que eu acho que faz a diferença e essa crença me fez ser o homem que eu sou hoje, de que eu posso, sim, desafiar o impossível e fazer aquilo que parece uma loucura, um sonho de olhos bem abertos. E é isso que eu quero que vocês entendam e que vocês acreditem no sonho de vocês e que não deixem que ninguém destrua o sonho de vocês. Por exemplo, eu estava em Nova York, durante a Semana de Moda de Nova York, e vejo um movimento da indústria da moda americana chamando atenção para um problema seríssimo. 7 em cada 10 mulheres americanas desenvolvem câncer de mama em potencial. Liderados pelo Ralph Lauren, um dos maiores ícones da moda americana, criou-se uma camiseta para arrecadar fundos, para chamar atenção sobre um problema grave e, ao mesmo tempo, investimentos em pesquisas e tratamento do câncer de mama. Entrei na loja, vi na vitrine, achei a ideia legal, comprei 2 camisetas, $15 cada uma. Pedi à secretária do Casablancas que me conseguisse o press release da campanha. Cheguei no Brasil e falei, vou colocar o meu espírito empreendedor a serviço de uma grande causa social. Descobri que no Brasil nós também desenvolvemos, as mulheres brasileiras têm o mesmo potencial de desenvolver câncer de mama, com a diferença que tem muito menos conhecimento e pela falta de conhecimento e a falta do autoexame e do toque, muito mais mulheres no Brasil morrem de câncer de mama do que nos Estados Unidos. E eu pensei, aqui é chegado o meu momento de fazer alguma coisa pelo social também, porque eu acho que o empreendedor tem que ter propósito. Nós temos que nos tornarmos ricos, sim, mas não é só de acumular riqueza material. Ricos pela nossa capacidade de liderar, pela nossa autoridade de poder ajudar, porque a gente só consegue liderar por autoridade, e autoridade é exemplo. E esses exemplos se fazem de pessoas que têm propósito e que pensam no todo, pensam no coletivo. E aí, eu aprendi uma outra lição da escola da vida. Quando alguém quer te convencer a não fazer alguma coisa, meus amigos, eles usam os maiores argumentos do mundo, fazem até curso em Harvard para te convencer a não fazer alguma coisa. Eu peguei essas 2 camisetas, fui a Blumenau, sentei na frente do Fábio Henning, presidente naquela ocasião, maior fabricante de camisetas do Brasil, uma das maiores indústrias têxteis desse país, e coloquei para ele a ideia, e ele me falou, Belino, desculpa te contrariar, mas essa campanha não vai dar certo aqui não. Quantas camisetas venderam nos Estados Unidos? 300 mil. Querido, aqui não vai vender 300, aqui não vende 30 mil. Brasil é 1/10 da América, vai vender 30 mil. Você vai conseguir os modelos de graça, as páginas de publicidade possivelmente de graça, mas vai ter que pagar o custo de produção. Isso não vai se cobrir com 30 mil camisetas. Falei, Fábio, eu não vim aqui te perguntar o que você acha da campanha. Eu vim aqui para te dizer que eu vou fazer a campanha, se você me apoia. Ué, se você comprar a camiseta. Eu falei, mas Fábio, eu te pedi camiseta de graça. Vai vendo como é que o cara vai usando os argumentos. Aí ele falou, mas olha, vou te dar um conselho, hein, de quem entende desse negócio. Pessoal que é estilista, de moda, não gosta de pagar conta, não. É tudo no cartório. Esses caras gostam muito de desfile, champanhe, flashes, caras, mas pagar conta não é com eles, não. Falei, Fábio, eu vou fazer a campanha, meu amigo, mas não diga que eu não lhe avisei. E se eu tivesse escutado aquele sujeito, meu amigo, boa gente, boa praça, eu não teria construído uma campanha que vendeu 10 milhões de camisetas e arrecadou mais de 50 milhões para o tratamento e pesquisa do câncer de mama. Salvou milhares de vidas e virou um exemplo que a instituição americana franqueou em mais de 20 países. Não acredite nos ditos especialistas, aqueles que têm autoridade para destruir o seu sonho. Ninguém tem essa autoridade sobre você. Corra o risco de errar, erre, caia e levanta por suas próprias pernas, mas não deixe que ninguém te convença de que você não pode levar uma ideia para frente, que você não pode acreditar no seu sonho. Essa é, de fato, a maior mentira do mundo. Eu tive o privilégio de conhecer, conviver, fazer negócios, ganhar e perder com grandes figuras
grandes figuras, quase mitológicas do mundo moderno. Aquelas que nós podemos chamar de Midas, aqueles que tocam em tudo e transformam em prosperidade em ouro. Outra lição, cuidado com o que você pede, com o que você quer. Midas pediu que ele tivesse o dom de tocar em tudo e transformar em ouro. Perfeitamente. Ganhou esse dom. O alimento que ele tocava também se transformava em ouro. E ele quase morreu de inanição, teve que repetir, porque aquele pedido não era suficiente. Não tinha o equilíbrio. Cuidado com o que você quer para você, o que você pede para você. Porque a tua vontade, a tua palavra tem um poder enorme. Eu aprendi muito com esses exemplos, com essas inspirações. Mas eu aprendi muito mais com as pessoas que tentaram e tentam sistematicamente sabotar as minhas ideias, iniciativas e meus sonhos. E a essas figuras fantásticas, eu de fato rendo uma homenagem, todas as oportunidades que eu tenho de compartilhar minhas histórias, e a eles dei um título de Rei Sadim, que é o Midas escrito ao contrário. Então vocês imaginam que se Midas, em tudo que tocava, transformava em ouro, imaginem vocês o Rei Sadim segurando um distribuidor de privada e um rolo de papel higiênico. A extensão do desastre que essas pessoas podem causar na vida de vocês. E quero dizer mais uma coisa, você não pode se livrar deles. Não há hipótese de se livrar dessas figuras. Certamente vocês conhecem várias, não tinham chamado de Sadim ainda, mas conhecem, com certeza. E estão muito mais próximas do que você gostaria que estivessem. Mas eles existem e nasceram para nos incentivar. Porque a cada Sadim que eu encontrei na minha vida, eu subi mais um degrau para enxergar de cima e olhar com muito mais cuidado e atenção e mais longe os meus horizontes. Para não deixar com que eles consigam o seu grande objetivo, destruir o seu sonho, para que eles se sintam renovados e crescerem nesse sentimento da inveja e da vaidade, que é a pior coisa que um ser humano pode ter. Mas ele faz parte desse processo. E a coleção de todos esses ensinamentos, de todos esses conhecimentos, me fizeram tomar uma decisão que eu gostaria de criar um legado. Um legado para começar com as minhas filhas, com os meus amigos, com os meus parceiros e com pessoas que admiram ou que seguem e que gostam dessa minha maneira atrevida de ser. E criei uma instituição nos Estados Unidos chamada School of Life, que é uma instituição sem fins de lucro, mas que está baseada no princípio de compartilhar experiências, compartilhar ideias de pessoas que, como eu, acreditaram no impossível e que, mesmo sem ter uma formação acadêmica, conseguiram montar e criar teses de empreendedorismo, teses de negócios baseados na prática, no fazer, no aprender fazendo. E essa escola é muito engraçada porque quando eu tive essa ideia pela primeira vez, escrevi um livro publicado pela Planeta chamado Escola da Vida. O meu amigo querido de infância, o Ricardo Samuel, meu amigo de escola, falou: Belino, por favor, Escola da Vida, meu amigo. Só faltava agora tu vai fazer uma escola para as mulheres da vida. Eu sei que você gosta disso, mas pelo amor de Deus, escola para a mulher da vida. Falei: Samuel, pelo amor de Deus, não é nada disso. Semana retrasada, eu estava lendo no jornal, saiu uma notinha numa coluna social dizendo assim: grave! A crise chegou nas meninas de programa. Agora elas estão dando desconto de 30% e dividindo no cartão em 3 vezes. Eu falei: isso sim é que é a escola da vida. Quer dizer, se a profissão mais antiga do mundo tem esse tipo de atitude, imagina se nós não vamos ter que rebolar para poder sair da crise. Estamos sempre aprendendo, meus amigos. A gente está sempre aprendendo. Numa brincadeira como essa, você vê que tudo tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar de alguma maneira, ou a gente vai ser engolido, eliminado do sistema. Para dar um exemplo prático para vocês, do meu processo criativo, de como eu acredito que as coisas podem se transformar e se reciclar. Porque para mim tudo é um princípio de conectar pontos, de conectar pessoas. Isso cria a possibilidade de você construir uma nova perspectiva, uma nova imagem, um cenário que não existe, um cenário imaginário, para muitos utópico, mas que você pode sim tangibilizá-lo. Eu estava com a minha esposa tomando um café numa boutique de cafés em Nova York chamada Nespresso, que vendem um cafezinho
que vem numas cápsulas de alumínio, muito bonitas. Minha esposa é uma talentosa escultora e ela me disse, Ricardo, porra, vou pensar aqui em criar uma instalação, uma escultura utilizando essas cápsulas. E eu aqui pensando comigo, ai meu Deus, lá aí vem. E eu, de novo, acometido por aquele problema de pensar grande, falei, peraí, já tive uma ideia. Por que não fazermos uma coleção de arte retratando grandes figuras iconográficas e transformando pequenas cápsulas descartáveis que nas suas diferentes cores podiam se tornar uma paleta de cores. E com esta paleta de cores, criar a transcrição de um pixel digital num pixel físico. E, a partir daí, criar imagens e ganhar os grandes salões das grandes galerias de arte. E se não fosse suficiente reciclar 150 mil cápsulas e criar uma coleção de arte para comemorar e celebrar a excelência de grandes figuras no mundo em cada um dos seus setores? Que tal estar na parede da casa de grandes figuras, como, por exemplo, hoje meu amigo Paulo Coelho, meu sócio Donald Trump, David Foster e tantas outras pessoas, não como um objeto comercial para enriquecer ou promover um artista, porque eu não tenho vocação para ser artista plástico, mas na arte encontrei um veículo para comunicar a minha crença na construção de ideias e na construção de cenários. E para continuar no propósito de poder compartilhar essa missão e esse sentimento para fazer o bem, doei todo o meu acervo para grandes instituições filantrópicas. Tive o prazer de doar, por exemplo, o quadro da princesa Grace Kelly para o gala do Ralph Lauren em Genebra, onde foi promovido um leilão para arrecadar fundos para aquela Liga do Câncer das Mulheres de Genebra, e essa obra de arte foi vendida por 30 mil francos suíços. Para um artista que não tinha pintado mais do que um 7, como diziam meus pais, eu acho que consegui dar um salto importante e mostrar que você pode juntar lixo e criar alguma coisa extraordinária, que é um luxo para você reconstruir a sua própria visão do mundo. Coisa muito importante, as pessoas têm uma grande dificuldade de entender que ela vende ideias. Não, você não vende ideia nenhuma. Você não vende um produto, você não vende um PowerPoint, não. Você vende a marca mais importante que você tem, que é você. As pessoas estão atentas a quem está por trás de uma ideia. Muitas ideias são horríveis, mas pessoas boas com ideias ruins prosperam. Ideias boas com pessoas ruins não vão a lugar nenhum. Valorizar a sua marca, entender que uma marca é feita de valores, de princípios, de inovação, de renovação, de modernidade é muito importante. Assim se constroem as marcas e as marcas se renovam. Marcas de produtos de consumo como Coca-Cola se renovam todos os anos. E nós temos que nos renovar também. Nós temos que entender a necessidade e a importância de valorizar esse maior ativo que nós temos, que é nossa credibilidade, nossa autoridade, aquilo que as pessoas estão atentas e que estão dispostas a te dar 2 ou 3 minutos do seu tempo. Porque se ela comprar você, ela vai te dar muitos mais minutos e alguns milhões de dólares para transformar os seus sonhos em realidade. E não será o seu PowerPoint mais bonito do mundo, ou seu roteiro de telemarketing quase, com palavras lindas e feitas, bonitas, bem colocadas, que vão te ajudar a vender. Não é isso. Não é roteiro. São as palavras não verbais que falam muito mais alto na hora de uma pessoa tomar uma decisão a seu respeito. É o seu body language, a sua forma de se expressar, que demonstra honestidade, legitimidade, sentido de parceria. Eu não estou aqui para bater a sua carteira, estou aqui para fazer um negócio para nós ganharmos juntos. Esse é o único discurso que funciona. Não tem outro. Alguém quiser te convencer o contrário, é mentira. Não existe isso. E eu, aos 50 anos, me encontrei no momento de me reinventar. Por que não? Espero poder viver mais 50, então vou ter que caminhar muito.
E, curiosamente, dessa vez, não foi numa revista, não foi num jornal, mas foi olhando um post da minha filha, Vitória, da minha filha mais velha, no Facebook, onde eu encontro vídeos de tutoriais de maquiagem, que ela nunca tinha me contado o que fazia. Transformou o quarto num estúdio, sonorizava, editava, felizmente saiu com a cara da mãe. Vocês imaginam se saísse com a minha cara, não podia fazer tutorial de maquiagem. Tinha que fazer tutorial de filme de terror. Mas felizmente saiu com a cara da mãe, com a cabeça do pai, espero eu. E, conversando com ela, ela falou, pai, eu queria fazer um curso de maquiagem profissional. Falei, minha filha, será possível? Faz 2 minutos que eu descubro a sua vocação. Não é possível que não tenha uma ideia sua que você me traga que a gente possa ter uma perspectiva de ganhar dinheiro. Tem que custar dinheiro. Ela falou, pai, não seja miserável. Isso custa $17 por mês. Falei, minha filha, me desculpe meu francês, isso deve ser uma merda. Tu vai desaprender tudo de maquiagem. A pessoa paga $17 e desaprende tudo. Falou, pai, você não entende, você é um dinossauro. Na internet é diferente, é subscription, é assinatura. Você cria um relacionamento, eles vão te dando a informação. Eu falei, tá bom, minha filha, não precisa me convencer. Eu peguei, eu tenho uma tara de descobrir e-mail de todo mundo, descobri o e-mail dos caras que estavam por trás da University of Makeup. 2 horas depois, escrevi um e-mail para os fundadores, 2 jovens que moram na África do Sul. Ela era maquiadora profissional, ele um gig de internet, se juntaram, criaram um site, criaram uns vídeos e estavam fazendo $450 mil por ano. Depois do terceiro Skype, Vitória passou a ser sócia de 50% da University of Makeup sem botar um tostão. Porque, obviamente, botando dinheiro é fácil. Agora, teoria que não se ensina na escola de negócios é a famosa fórmula do OPM, Other People's Money. Porque se tu tiver que ter ideia, iniciativa, criatividade, ainda botar dinheiro, aí é fácil. O que importa é você agregar valores. Eu sou o maior agregador de valor que tem. Muito bem. E essa ideia eu comecei a contar para os meus amigos, até que começaram a me fazer sugestões que me levaram à mesa da maior empresa de beleza de cosméticos desse país, que infelizmente hoje eu ainda não posso revelar o nome, que tem um exército de alguns milhões de consultoras de beleza. E juntos nós entendemos que existia uma oportunidade na semente dessa criança. Empoderar milhões de mulheres, dar a elas a oportunidade única de, por meio da educação profissional, dar a elas a oportunidade de elevação da sua autoestima, de poder gerar renda adicional para suas famílias, poder mudar o rumo das suas vidas, acreditar que elas também podem fazer essa diferença e dar a elas as ferramentas para criar o Easy Tax da beleza e transformar o lar de milhões de mulheres nesse país em milhões de salões de beleza. Uma ideia de uma menina de 21 anos, um pai maluco e um pouco de paixão, ousadia e atrevimento. Esse é o meu processo de criar a partir do nada ou a partir daquilo que não tem grande importância para a grande maioria das pessoas, mas é a observação do óbvio que faz a grande diferença. 20 anos depois, de eu poder ter contribuído de forma relevante e profunda nesse processo da campanha do câncer de mama, minha filha me disse, pai, por que nós não podemos usar a mesma dinâmica e estender, por meio do nosso projeto agora de beleza, o nosso apoio para celebrar as grandes figuras do mundo que apoiaram emprestando seus rostos para essa campanha? E por que não transformar produtos de beleza em uma coleção de arte, retratando as maiores figuras que participaram, como Gisele, Naomi, Kate Moss e tantas outras, e promover um leilão para arrecadar $1 milhão para promover os 20 anos da campanha do câncer de mama e celebrar mais uma vez a mulher brasileira, a vida, porque eu acho que no final do dia isso é que importa, construir um legado e deixar alguma coisa que possa de fato perpetuar a sua passagem por essa vida, que não é simplesmente aquele patrimônio que você transfere para o seu filho. O maior patrimônio que um pai pode transferir para o seu filho chama-se entusiasmo e a capacidade de crer, de acreditar no impossível também. Para encerrar esse bate-papo, eu queria contar para vocês uma história. Eu e Flávio fomos convidados ao
um ano e pouco, 2 anos atrás, para participar de um programa de televisão muito interessante chamado Shark Tank, no tanque dos tubarões. Uma dinâmica muito interessante de alguns empreendedores bem-sucedidos que julgam, avaliam, compram ou não ideias de empreendedores como você, que está aí nos assistindo e que acreditam que tem um projeto fantástico, maravilhoso, que só precisam alguns milhões de dólares para fazer ele sair do papel. Então, nesse processo de participar dessa pré-produção, esse projeto acabou não acontecendo ainda, mas nós que acreditamos no impossível, a gente acha que o tubarão não morreu na praia ou ele vai ressuscitar, porque o nosso tubarão é tubarão gato, tem 7 vidas e a gente ainda vai viabilizar esse Shark Tank aqui no Brasil, porque o Belino é um cara tão chato que o tubarão vai sair andando, porque não tem condição dele não acontecer aqui no Brasil. Existe uma história muito interessante que aconteceu no Japão, onde os pescadores, o Japão, uma das grandes atividades econômicas do Japão é a pesca. E eles, por conta da pesca predatória próxima da costa, eles tinham que construir navios maiores, com maior autonomia, porque eles tinham que viajar mais longe para encontrar o peixe. Bom, o problema que eles tinham é que eles colocavam o peixe no tanque e durante a viagem, 2, 3 dias depois, o tanque chegava no porto estragado. Aí o primeiro japonês falou, olha, não se preocupa, vamos resolver esse problema. Vamos botar gelo no tanque. Bom, o problema é que botava gelo no tanque, botava o peixe lá dentro e o peixe voltava congelado. E o peixe no mercado do japonês, mais valor tem quando ele é fresco. Então não dava para ser peixe congelado. O terceiro japonês falou o seguinte, muito bem, vamos colocar água no tanque, porque com água no tanque eles vão voltar vivos. Não, tinha um problema. Quando você confina muitos peixes num local que ele não pode se mover, ele desprende uma toxina e isso compromete a carne do peixe. O peixe não estava em condições de ser comercializado. O último japonês disse, bom, tenho aqui uma solução. Vamos colocar meia dúzia de pequenos tubarões no tanque e para esses peixes chegarem vivos, vão ter que se mexer o tempo todo. Qual é a moral da história, gente? Coloque um tubarão no seu tanque. Saia da sua zona de conforto. Não aceite não como resposta. É muito fácil aceitar o nosso fracasso. Difícil é se comprometer com o seu sucesso. Não é o meu sucesso, é o seu sucesso.com. Com você. Você está aqui para aprender, para se inspirar e para acreditar que você também pode. Porque na nossa vida, a gente tem que aceitar que muitas vezes o nosso plano A não existe mais. O tsunami das crises chega para lavar e para renovar também. E a gente precisa se reinventar. Eu me reinventei, o Flávio se reinventou em outra atividade. Todos nós nos reinventamos, todos nós assumimos riscos, todos nós assumimos novos desafios e esse é o propósito nosso como empreendedor. Eu decidi, depois de muitos anos, a contribuir, colaborar e compartilhar um pouco dessas experiências, dessas mentorias de uma maneira um pouco mais profunda. Hoje eu vivo nos Estados Unidos, na verdade hoje há quase 9 anos, e vou receber alguns amigos, um grupo de pessoas, para discutir, para fazê-los acreditar que eles também podem escrever um plano B na vida deles. Vão me contar histórias e eu vou tentar entender se essas histórias têm pertinência e se a gente pode dar uma oportunidade para que essas histórias ganhem uma outra dimensão. Um programa que acontecerá agora em setembro e que vai permitir essa renovação e vai permitir essa nova visão da oportunidade. Todas as vezes que eu abro o jornal e que eu vejo crise, eu te juro, eu leio oportunidade. E não é clichê, gente, não é clichê. Não há melhor momento para você lançar um projeto para empoderar milhões de mulheres que vivem do setor de beleza se você não tem uma grande crise, onde elas têm a necessidade. Não há melhor incentivo na vida que a necessidade. Só se mexe quem tem necessidade. E esse é o melhor combustível para o empreendedor de sucesso. Se sentir incomodado, se sentir no momento que ele precisa fazer um salto. Eu acho que essa é o grande desafio do empreendedor. Queria chamar o meu querido amigo Sandro. Eu fui convidado pela Kobo, maior editora de e-books do mundo, com mais de 4 milhões de livros. Flávio tem o seu livro também na prateleira do meu lado. E a Livraria Cultura, para lançar o meu novo livro. E como agora eu sou um cara moderno, para os próximos 50 anos, eu sou um garoto, que estou nascendo de novo, eu aceitei o desafio de lançar um livro que nasce no digital, para permitir que mais pessoas tenham acesso e que mais pessoas possam acreditar, como nós, que o não
não é uma desculpa para você não fazer. Ele é simplesmente o ponto de partida para uma conversa que pode continuar num porquê não, num talvez e num sim. Se vocês acreditarem que vocês podem fazer essa diferença, como nós acreditamos. Show de bola. Muito bom, cara. Muito bom.